A gente vem desenvolvendo essa série expositiva do profeta Daniel. E vocês lembram que no capítulo 1, o capítulo 1 nos conta quando a Babilônia invade Judá e leva Judá cativo, né? Leva aqueles jovens, aquelas pessoas da nobreza e que eram considerados do palácio real e da alta cúpula ali, eles são levados para a Babilônia para viverem ali como escravos. Deus usa o rei Nabucodonosor, e quando Daniel e aqueles jovens chegam na Babilônia, eles passam por um curso intensivo, 3 anos de universidade na Babilônia, aprendendo todo tipo de prática de ocultismo, feitiçaria, enfim. Mas a verdade é que ao final daqueles 3 anos de universidade, a Bíblia nos conta que aqueles jovens foram achados 10 vezes mais doutos do que os sábios da Babilônia. Isso já impressiona, isso certamente deve ter chamado a atenção do rei da Babilônia. O capítulo 2, vocês se lembram, fala de um sonho que o rei teve, e que ele não lembrava nem sequer o sonho, e isso deixou perturbado, de tal maneira que ele determina que sejam mortos todos os sábios da Babilônia. Daniel então ora, Daniel busca a presença de Deus, e Deus revela a Daniel o sonho, e Deus revela a interpretação. Porque entendam, até Moisés, a Bíblia fala que Deus falava com o homem de uma certa maneira. Deus falava com o homem em teofanias, Deus falava com o homem por meio da revelação direta com ele ali, eram formas específicas. A Bíblia fala lá em Números 12:6, que se houver profeta, Deus falará com ele em sonhos. Mas com Moisés, Deus falava face a face. Então, a partir de Números 12:6, nós entendemos que todas as vezes que Deus falava com os profetas, Deus falava por meio de sonhos. E Daniel, então, é visitado num sonho, e revela ao rei o sonho e a sua interpretação. E aquele capítulo termina dizendo que o rei se prostra diante de Daniel e reconhece o Deus de Daniel. Isso é impressionante. Quando chega no capítulo 3, e vocês lembram que o sonho do capítulo 2 era uma estátua, e o rei é identificado como a cabeça da estátua, uma cabeça de ouro. Mas o rei não se conforma em ser apenas a cabeça da estátua de ouro, ele quer ser a estátua inteira. Então, no capítulo 3, ele constrói uma estátua inteira, e ele deseja que todos se prostrem diante dela e adorem aquele rei. Mas 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, resolvem não se prostrar, e eles são fiéis a Deus. Nós dizíamos aqui da outra vez, eles estavam dispostos a morrer, mas não estavam dispostos a pecar. E eles não se prostram diante da estátua, e por isso o Senhor, eles são lançados à fornalha, 7 vezes se aquece aquela fornalha, mas ali você já tem uma manifestação da pré-encarnação de Jesus Cristo. Ali você tem o 4º homem que entra com eles na fornalha e os livra daquele fogo, e o rei então se prostra mais uma vez, reconhece a grandeza do Deus de Misael, de Ananias, de Azarias, e mais, o rei faz um edito dizendo que ninguém poderia blasfemar contra o Deus daqueles jovens. Então, quando você olha todo esse cenário, o que é que você está vendo? Você está vendo um rei que está sendo cercado por Deus o tempo todo, como que Deus está ali mostrando sinais, Deus está ali manifestando ali uma série de sinais ali para aquele rei, na expectativa daquele rei se converter. Quando chega o capítulo 4, o rei vai sonhar de novo. E quando o rei sonha, ele sabe o sonho, mas ele não sabe a interpretação. E ele vai chamar todos os sábios da Babilônia, e os sábios não conseguem dar ao rei a sua interpretação. Mais uma vez, pela providência de Deus, Deus levanta Daniel, e Daniel é quem vai interpretar o sonho do rei. Em linhas gerais, o sonho conta acerca de uma árvore que ela cresce até o céu, e de repente um anjo desce do céu, ordenando que aquela árvore seja cortada, derrubada, deixando apenas o tronco da árvore e a raiz da árvore. Ele ainda ordena que o coração do rei se mude de coração de homem para coração de animal, e que o rei passe 7 tempos comendo, pastando como um animal, até que seja quebrada a sua soberba, e ao final Deus possa salvar este rei. Então o capítulo 4, ele revela para nós a soberania de Deus,
algo inimaginável e a paciência de Deus para salvar um rei que ele escolheu. E assim nós começamos a leitura do capítulo 4. À medida que eu vou lendo com vocês, eu vou expondo. E o capítulo 4, notem, começa com o próprio rei descrevendo com as suas palavras quando a graça de Deus o alcançou. Então diz assim, do verso 1 ao 3, eu gostaria que você lesse comigo. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Agora veja essa expressão, paz vos seja multiplicado. Isso aqui é expressão de crente, né? Mas esse rei, de fato, está se convertendo. E agora o linguajar dele muda. Então diz o verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus. Olha como ele chama Deus, o Altíssimo. O Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Olha que reconhecimento agora. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Esse é um discurso de alguém que se converteu. Esse é um discurso de alguém que foi transformado por Deus. Se nós vimos no capítulo 10... no capítulo 1, eles serem encontrados 10 vezes mais doutos. Nós vimos no capítulo 2, quando o próprio rei se prostra diante de Daniel. E nós vimos no capítulo 3, quando ele reconhece o Deus de Judá e ainda faz um edito para que ninguém blasfeme. Nós poderíamos imaginar, isso já seria suficiente para que aquele homem se convertesse. Entretanto, aquele homem de coração duro resistiu, mas... chega o momento no capítulo 4 em que a graça de Deus agora vai alcançar e vai transformar o coração do rei. E o capítulo vai descrever para nós como é que isso aconteceu. Como é que Deus transforma vidas? Como é que Deus, ele toma corações endurecidos e transforma num coração quebrantado. Então, se você observar, a primeira maneira que Deus vai trabalhar na vida do rei é falando na linguagem que o rei entende. E assim normalmente Deus faz conosco. Deus fala conosco numa linguagem em que nós podemos entender. Então veja o verso 5. O rei era alguém muito acostumado com sonhos. Então, no verso 5, a palavra de Deus fala, o próprio rei descrevendo, tive um sonho que me espantou e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Mas, observe, mais uma vez, os sábios não vão conseguir interpretar o sonho e por isso Daniel vai ser chamado. E Daniel tem uma árdua tarefa, porque Daniel tem que interpretar um sonho que é contra o rei. Ou seja, Daniel teve que ser muito fiel a Deus, Daniel teve que ser muito corajoso, porque o que Daniel vai falar para o rei agora, eu imagino que não foi algo que caiu tão bem no coração, pelo menos não cairia tão bem no coração de qualquer um, quando você pronuncia palavras contra alguém, dizendo, você vai perder esse reino por um tempo. Mas, mesmo assim, Daniel é encorajado e ele traz ao rei Nabucodonosor a revelação, a interpretação do sonho. Acompanhe comigo do verso 10 até o verso 17, nós faremos a leitura. Diz a palavra, eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, olha essa expressão, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais,
a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Este é o sonho. Este é o sonho que o rei teve. E agora ele precisa receber interpretação. E como ninguém consegue dar a ele a interpretação, Daniel, sendo chamado, busca a presença de Deus, Deus dá a ele a interpretação, e ele agora vai trazer ao rei a interpretação. Então eu te convido a acompanhar comigo do verso 19 até o verso 26. E a palavra do Senhor diz assim: Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse, olha o rei animando Daniel. Beltesazar respondeu, e disse, Beltesazar, não se turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Agora Daniel vai dar a interpretação do sonho. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos, esta é a interpretação, ó rei. Olha que dificuldade agora. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Daniel tem que dizer para o rei agora, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. E aqui está a dificuldade. O rei foi se tornando grande, o rei foi crescendo, o rei se tornou uma árvore que chegou até o céu. Mas Deus quer salvar o rei. E para isso, Deus vai quebrar a soberba do rei. Porque Deus muda corações. E até que se Deus tiver que transformar o coração de um homem num coração de animal, e fazer com que esse homem passe 7 tempos vivendo como um animal, Deus faz esse tipo de coisa, para que todos conheçam, como está no verso 25, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Normalmente é isso que Deus faz, especialmente com gente arrogante e gente soberba. Quando Deus quer salvar, Deus quebra. Deus quebra de tal maneira que não resta nada. É como se o homem voltasse ao pó e Deus fosse lá e o resgatasse e o trouxesse de volta. Mas note, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ninguém que vai ser lançado no inferno vai poder dizer um dia que Deus foi injusto com ele. Deus jamais é injusto com alguém. Porque apesar do decreto de Deus,
Note que o homem não fica indesculpável. Vejam o conselho que Daniel vai dar a esse rei no verso 27. Daniel diz para o rei assim, depois de ter dado a interpretação do sonho, depois de ter trazido toda aquela revelação, agora Daniel vai dizer para o rei as seguintes palavras: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Em outras palavras, o rei poderia ter evitado isso? Eu acredito que sim. Talvez a maior prova que a Bíblia nos oferece é Nínive, é o relato de Jonas. Quando Deus envia o profeta Jonas a Nínive, anuncia que Nínive será destruída e Nínive se arrepende. Então, quando há arrependimento, Deus não tem nenhuma dificuldade em mudar aquilo que Deus havia determinado fazer. Porque o propósito de Deus é exatamente esse: levar as pessoas, levar os homens ao arrependimento. Deus não tem prazer na destruição do homem. Antes, Deus tem prazer na sua conversão, na sua salvação, no seu quebrantamento, no seu arrependimento. É para isso que Deus levantou profetas. Às vezes nós achamos que os profetas, eles profetizam o futuro, que eles estão trazendo previsões do futuro. A função do profeta é levar o povo de volta para a lei. A função do profeta é dizer, existe a lei, vocês estão em falta e vocês precisam voltar para a lei. Porque se vocês não voltarem para a lei, Deus vai trazer juízo sobre a vida de vocês. Então, aquele rei, é óbvio que ele podia ali ter ouvido o conselho de Daniel e ter evitado tudo isso. Mas a verdade é que o rei, se ouviu por pouco tempo. Porque logo em seguida, diz o verso 28, todas estas coisas que Daniel havia trazido, a interpretação, o sonho, todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. E um ano depois, exatamente um ano depois, Deus colocava esse rei de joelhos para reconhecer quem reina de verdade é o Senhor. Então diz a palavra, versos 29 a 31. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E o rei se gabando, e o rei na sua soberba, e o rei na sua arrogância, olhando para tudo aquilo que ele havia construído. Então, quando ele falava, diz o verso 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, e olha o que essa voz diz, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. E aqui estava decretado a sentença de Deus. Note, Deus é longânimo, Deus é paciente. Deus trouxe 4 jovens, pelo menos 4 jovens muito crentes, para viver pertinho do rei, para que o rei tivesse ao menos uma ideia de quem era um Deus verdadeiro. Depois, no capítulo 2 de Daniel, nós vimos o rei observar e ver Daniel interpretar todo aquele sonho e se curvar diante do próprio Daniel e diante do Deus de Daniel. Isso não foi suficiente para que ele se convertesse. Depois nós vimos como, no capítulo 3, ele lança aqueles jovens na fornalha e Deus os livra daquela fornalha. E ele ainda não se curva diante de Deus. Agora nós vemos como Deus visita o próprio rei, dá um sonho a esse rei e usa o profeta Daniel para interpretar esse sonho e para dar um conselho ao rei, para que o rei se arrependa. E mesmo assim ele não se arrepende. Um ano depois, então, Deus vai agir de maneira soberana. Deus vai agir de forma sobrenatural e vai quebrar a soberba desse rei. Um rei soberbo vai ser humilhado e vai aprender como se aprende com os animais, até que entenda que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. 7 tempos depois, 3 anos e meio, quando a Bíblia usa dessa expressão, tempos, Apocalipse usa, próprio Daniel usa na parte profética, na parte escatológica do livro, ele diz tempo, tempos, e metade de um tempo. Então, quando ele usa dessa expressão tempos, nós entendemos que são 6 meses. Significa que 3 anos e meio depois,
Aquele rei estava transformado pela graça redentora de um Deus que nos seus atos de soberania, com muita paciência, com muito amor, com muita longanimidade, resolve salvar aquele rei. Verso 34 e 35, observe bem. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Grave essa expressão, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Enquanto o rei olhava para a terra, e ele dizia, como vocês lembram no verso 30, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Enquanto ele se gabava, dizendo lá, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, ali ele avançava cada vez mais para o abismo. Mas depois de humilhado, depois de passar 7 tempos vivendo como um animal, como um bicho, e quando o entendimento volta a ele, como está escrito no verso 34, ele diz, levantei os meus olhos ao céu. E quando ele levanta os olhos ao céu, a partir daí a visão dele muda. Ele já não olha mais para a Babilônia que ele construiu com a força do seu braço. Agora ele olha para um Deus todo-poderoso que desde o céu reina sobre o céu, sobre a terra, sobre homens e sobre todas as coisas. Este homem agora está convertido. Este homem agora foi alcançado pela graça redentora de Deus. Esse homem tão agressivo, tão soberbo, tão arrogante, agora está de joelhos no chão, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Então termina esta palavra dizendo no verso 37, agora pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Este é o capítulo 4 do profeta Daniel. Esta é a história de um rei que Deus quis salvar. Esta é a história de um rei arrogante, de um rei soberbo, de alguém que nós poderíamos olhar e imaginar que era impossível que Deus quisesse salvar gente assim. Era impossível você imaginar que Deus quisesse alcançar alguém dessa maneira. Mas aprove a Deus, nos seus atos de soberania, salvar este rei. E isso traz para nós uma mensagem muito importante que se aplica aos nossos dias. E eu gostaria de gastar agora um pouquinho de tempo, depois de feita essa exposição, para falar de alguns temas, para falar de alguns assuntos, especialmente para fazer a aplicação prática desta palavra. Mas antes de fazer a explicação, antes de fazer a aplicação prática dessa palavra, eu queria falar com vocês acerca de sonhos, porque esta seguramente dos capítulos que eu pretendo estar expondo aqui com vocês, talvez seja a última passagem que trate acerca de sonho, porque o capítulo 5 vai falar do rei Belsazar, o escrito na parede, Mené, Mené, Tekel, Parsim, não é? E o capítulo 6 vai contar para nós, depois, quando Daniel ele é reconhecido como um homem de espírito excelente, quando ele ora num tempo em que não podia orar, e por causa desse fato, ele é lançado à cova dos leões. Né? Então nós depois não falaremos mais de sonho, e eu quero aproveitar então a oportunidade para falar um pouquinho com vocês acerca de sonhos. E eu começo dizendo para vocês que Deus fala conosco de muitas formas e de muitas maneiras. Não é assim que está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1? Se você puder abrir, bom, você tem o seu dispositivo, é muito fácil. Ou se você quiser, com a sua Bíblia, passear por ela, e for em Hebreus, capítulo 1, verso 1, você vai ver que está escrito assim, não vai ter na tela, mas eu estou aqui abrindo um parênteses para explicar esse tema para vocês. A Bíblia diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras
aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem, diz a palavra de Deus, constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a Bíblia está dizendo para nós que Deus sempre falou com o homem de muitas formas e de muitas maneiras. Especialmente Deus falava com os homens através dos profetas. Significa que Deus falava de forma oral, significa que Deus falava deixando registros escritos, significa que Deus falava por teofanias, manifestações de Deus, como por exemplo quando você vê as expressões o anjo do Senhor, era a maneira que Deus falava. Ele aparecia, como ele apareceu, por exemplo, para Abraão, como ele apareceu em várias oportunidades, apareceu para Manoá, o pai de Sansão, né? Eram manifestações, eram chamadas teofanias. Mas Deus falava também por sonho, como Deus falou, por exemplo, mesmo antes de Deus falar que com profetas ele falaria por sonho, ele falou com Jacó. Jacó se deita e tem um sonho, ele vê uma escada subindo da terra para o céu e do céu para a terra. Então, você vê que Deus falava, como Deus falou com o faraó através de um sonho, como Deus falou com o copeiro e com o padeiro através de um sonho, como Deus falou com José através de um sonho. Então, parece-me que a linguagem de sonhos, especialmente no Antigo Testamento, era uma linguagem absolutamente comum, uma forma em que Deus ali tinha para falar com os homens. Quando nós chegamos no Novo Testamento, você dificilmente vai ver, ou talvez você nem vai ver, alguém sendo visitado em sonhos, exceto no início, quando você vê José, no comecinho, antes da igreja, antes de Jesus ascender ao céu, por ocasião do nascimento de Jesus, você vê José sendo instruído através de sonhos, dizendo, José, vai para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. José permanece no Egito, depois José volta do Egito. Deus vai através de sonhos falando com José, orientando. Mas depois disso, você não vê sonhos no Novo Testamento. Você vê visões, homens que vão tendo visões. Você vê, por exemplo, a visão de Pedro, quando Pedro ele tem uma visão de um lençol com alimentos que ele considera, para um judeu, eram alimentos considerados impuros. Depois você vê, por exemplo, a visão de Paulo, quando ele quer evangelizar os Gálatas, e o anjo vem falar para ele, passa a Macedônia e nos ajude. Ele vai para Filipos, ali começa a igreja na Europa. Depois você vê, por exemplo, em Coríntio, quando Paulo também recebe uma visão, em que Deus fala para ele, Paulo, pregue em Coríntios, porque tem muitas almas que eu quero salvar em Coríntios. Então você vê manifestações através de visões, não é? Então significa o seguinte, você vai dizer assim, Deus fala conosco em sonho. Deus pode tudo, meus irmãos. Deus pode falar como Ele quiser. Eu creio que nesta manhã Deus está falando conosco através da sua palavra. Deus pode falar conosco como Ele desejar, porque Ele é Deus. Mas o que nós precisamos entender é que todos esses sonhos que foram dados aos nossos irmãos no passado, todas essas revelações através dessa maneira específica, todos eles tinham a ver com a redenção. Todos esses sonhos eram sonhos que apontavam para a redenção, apontavam para Cristo Jesus. Todos esses sonhos. De tal maneira que nós precisamos compreender que a linguagem de sonhos é uma maneira de Deus falar conosco, mas não de maneira ordinária, de maneira extraordinária. Significa dizer, a forma ordinária que Deus tem de chamar os pecadores ao arrependimento é o Evangelho, é a palavra de Deus. A maneira como Deus escolheu falar conosco nos nossos dias, porque aos pais Ele falava pelos profetas, mas nos nossos dias Ele fala por meio de Jesus Cristo e da sua palavra, a maneira como Deus fala conosco hoje é por meio da palavra de Deus. Mas de maneira extraordinária, Deus pode falar conosco em sonhos. O que é que nós não podemos tratar? Nós não podemos imaginar que os nossos sonhos serão redentivos e que os nossos sonhos serão canônicos. Ou seja, os nossos sonhos passarão a fazer parte da Bíblia? Jamais. Deus pode falar comigo, Deus pode falar com você, mas Deus fala conosco de uma forma extraordinária. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, para que a partir de agora você não fizesse mais confusão. Quando Deus falar com você em sonho, guarde isso no seu coração, ore diante de Deus, busque discernimento, busque revelação, busque entender o que é que Deus está querendo falar, mas não faça do seu sonho algo redentivo ou algo canônico. Não faça dele uma doutrina, especialmente na vida de outras pessoas. Amém?
Glória a Deus. Agora eu volto para a aplicação prática e eu quero gastar um tempinho nas aplicações práticas dessa palavra que eu creio que você pôde entender. E a primeira aplicação prática que nós podemos extrair dessa palavra é que Deus não derrama juízo sem antes advertir o homem para que o homem se arrependa. E Deus é cuidadoso. Deus é cuidadoso de agir dessa maneira. Veja o verso 27 novamente comigo. O conselho que Daniel dá ao rei. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades. Deus deu 1 ano para que Nabucodonosor se arrependesse. E Nabucodonosor não se arrependeu. E a minha primeira indagação aqui a essa igreja, as pessoas que nos assistem das suas casas, é: até quando você vai esperar para se arrepender? Até quando você espera que Deus te dê oportunidades para se arrepender? Deus esperou aquele rei 1 ano. Ninguém pode dizer que Deus não foi paciente. Nós costumamos dizer que Deus é longânimo, Deus é paciente, mas não significa que Deus não se ira. Deus estica, mas quando Deus resolve agir, a Bíblia fala: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus é longânimo, meus irmãos, mas nunca se esqueça que Deus se ira. 1 ano Deus esperou aquele rei. O que precisa acontecer na sua vida para que você se arrependa? O que precisa acontecer na vida das pessoas que nos assistem para que isso aconteça? Por 120 anos, Noé passou da sua vida construindo uma arca e anunciando que viria um dilúvio. A Bíblia fala que a alma de Ló sofria em Sodoma. Ló era um testemunho para Sodoma. A Bíblia fala que Jerusalém, antes de acontecer tudo isso aqui, que aconteceu, toda essa história que o livro de Daniel relata, antes disso, 8 profetas profetizaram, bradaram a sua voz, deram a sua vida, se expuseram, anunciando a Jerusalém que se eles não se arrependessem, o juízo viria sobre eles. Eu posso narrar para você Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Sofonias, Jeremias, Naum e Abacuque. 8 profetas que profetizavam contra aquele povo, dizendo: se vocês não se arrependerem, Deus vai trazer juízo sobre a vida de vocês. 1 ano depois, esse rei estava de joelhos, meus irmãos. Nabucodonosor estava feliz e alegre, a despeito do solene aviso que Deus deu a ele. Se você soubesse, ou se as pessoas que nos assistem, o perigo que nós corremos nessa terra, o inferno está com a sua boca aberta, preparado. A Bíblia fala, lá em Pedro, que ele é como um leão, que ele fica ao nosso derredor, procurando ocasião para nos poder tragar, para nos poder destruir. Se você soubesse o perigo que você está correndo hoje, você cairia de joelhos e reconheceria como o rei Nabucodonosor reconheceu: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Há um abismo, meu irmão, debaixo dos teus pés te esperando. O diabo quer te destruir, porque ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. E o tempo é de emergência, o tempo é de alerta. O tempo não é de descanso, o tempo não é de festa, o tempo não é de alegria. As escrituras todas falam para nós acerca do fim dos tempos, e nós estamos vendo com os nossos olhos o cumprimento dessa palavra. A cada dia nós ficamos mais e mais impactados com a ousadia do diabo. A cada dia nós vemos mais e mais como o diabo ele não se preocupa mais nem em mascarar. Ele se apresenta de uma forma absolutamente visível. Você precisa, nesta manhã, ser despertado por esta palavra. Houve um tempo em que Jesus, alertando os seus discípulos, ele disse claramente, porque assim como foi nos dias de Noé. Como é que eram os dias de Noé? Vocês lembram? Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca.
E eles não perceberam. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Nós não estamos brincando. A palavra de Deus não está brincando com a sua vida. Você que está aqui hoje, você que talvez ainda tenha resistência a Deus, quem sabe Deus não te trouxe aqui nesta manhã, quem sabe as pessoas que nos assistem de casa, o propósito de Deus não é exatamente esse, através dessa palavra, te levar ao arrependimento, te levar ao quebrantamento, reconhecer que há um Deus todo-poderoso que reina e que nesta manhã quer chamar, está chamando como Ele tem feito há 2000 anos, Jesus tem chamado pecadores ao arrependimento. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, dia de tristeza, dia de lágrimas, dia de fogo, dia de enxofre, dia de destruição. E Deus está dizendo a mim e a você, quem sabe hoje não é o dia, quem sabe hoje você vai esperar um ano. Deus é longânimo. Mas se Deus tiver que tratar com a sua vida, pode ter certeza, Deus vai tratar. Até que você reconheça que Ele é Deus, que Ele é Senhor. A segunda aplicação prática que nós podemos trair dessa palavra é que a prosperidade, ela não é garantia de salvação. Diz o verso 29 e 30. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E de fato, meus irmãos, a Babilônia era a cidade mais rica do mundo. Deixa eu contar para vocês alguns dados que sempre que eu vou ministrar, eu tenho o cuidado de pesquisar para enriquecer até o nosso conhecimento. A Babilônia tinha 96 quilômetros de muros. Claro, se você olha hoje, os Estados Unidos com o México tem 1.130 quilômetros de muro. A Babilônia tinha 96 quilômetros de muro, mas guardadas as devidas proporções, era muro. Não é? O muro tinha 25 metros de altura. E nesses 96 quilômetros de muro, existiam 25 portões de cobre. Em cada portão de cobre estava estampado o deus Marduk, o principal deus dos babilônios. O templo de Marduk, o principal templo na cidade da Babilônia, o templo de Marduk, ostentava uma estátua de 22.500 quilos de ouro. É ouro a perder de vista. É dinheiro que não acaba mais. E esse povo tinha tudo para se gabar. Na Babilônia estavam os jardins suspensos da Babilônia. Você já ouviu falar acerca dos jardins suspensos da Babilônia? Você sabe que os jardins suspensos da Babilônia foram erguidos pelo rei Nabucodonosor porque a sua querida esposa sentia falta das montanhas da sua terra natal. Então, como um mimo, como um adorno, como algo para que ela não sofresse de saudades das montanhas da sua terra natal, ele construiu os jardins suspensos da Babilônia, considerado uma das 7 maravilhas daquele tempo do mundo antigo. Então veja que a Babilônia, ela tinha tudo. Esse rei tinha tudo. E ao mesmo tempo esse rei não tinha nada. Alguém que tem todo o dinheiro, alguém que pode tudo financeiramente e ao mesmo tempo não pode nada. Quantas pessoas durante a pandemia, quantas pessoas que nós conhecemos que eram abastadas de dinheiro, pessoas que morreram e que nem puderam fazer o seu sepultamento, porque assim como morreram, foram enfiadas num saco e enterradas para que aquele vírus não contaminasse a outras pessoas. O que é o ser humano? Esse rei tinha tudo e esse rei não tinha nada. Ele estava fadado a passar sua eternidade no inferno, não fosse a misericórdia de Deus, não fosse a vontade soberana de Deus em salvar a vida daquele rei. E é interessante porque Deus abre a porta do arrependimento. Deus não usou Daniel? Talvez Deus esteja, guardado as devidas proporções, eu me diminuo bastante, talvez Deus esteja me usando aqui nesta manhã para falar exatamente as mesmas palavras. Deus abriu a porta do arrependimento para aquele rei
e aquele rei não entrou. Então Deus agora vai empurrá-lo para o corredor do juízo. Você não entra no arrependimento, Deus te empurra para o juízo. Falava ainda o rei, diz o verso 31, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu gostaria que você guardasse no teu coração. Quando o homem não ouve a voz da graça de Deus, pode ter certeza, ele vai ouvir a trombeta do juízo de Deus. Ouça o que Deus está falando nesta manhã. Não é assim que diz as Escrituras? Aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Ouça o que Deus está dizendo para você. Se você não ouve a voz da graça de Deus, você vai ouvir a voz da trombeta do juízo de Deus. A terceira aplicação prática que nós podemos fazer através dessa palavra é que a humilhação de Deus, meus irmãos, ela é muito melhor do que os elogios do diabo. Pode ter certeza disso. Deus fez Nabucodonosor descer ao fundo do poço. Deus deu a ele um coração de animal. Deus o golpeou no seu orgulho para levá-lo à conversão. Nabucodonosor virou bicho. Nabucodonosor foi pastar com os animais. Nabucodonosor ficou 7 tempos, 3 anos e meio vivendo como um bicho, vivendo como um animal. Deus o humilhou, mas Deus o humilhou para poder salvá-lo. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você tem pessoas na sua família que talvez até hoje têm resistido à voz de Deus. Deus tem chamado e essas pessoas resistem. Deus tem anunciado, talvez lá no seu trabalho, pessoas queridas, que você tem visto, de alguma maneira, essas pessoas sofrerem. Porque eu sei que muitas vezes nós nos entristecemos de ver a situação da nossa família, de ver pessoas queridas da nossa família, pai, mãe, irmão, pessoas que a gente ama e que estão sofrendo, não é verdade? E o seu coração, eu imagino que se aperta, como o meu também se aperta, quando eu vejo pessoas da minha família sofrerem. Quantas vezes você não falou, meu Deus, não seria mais fácil essa pessoa se converter? Não seria mais fácil ela se entregar ao Senhor, ela se quebrantar diante de Deus, não é? Nós vemos pessoas muito queridas, e essas pessoas, elas dão trabalho, não se convertem, e o nosso coração se aperta por elas. E eu sei que você sofre. Mas olha para essa palavra. Deus mandou o rei comer capim para não mandar esse rei para o inferno. Talvez Deus esteja fazendo essa pessoa que você ama sofrer para quebrar a arrogância e a soberba dela para que ela se converta. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Talvez esse familiar que você olha hoje e você sofre por ele, e todas as vezes que você vê essa pessoa sofrendo, isso te incomoda, e deve te incomodar mesmo, porque nós não somos robôs, nós não somos mecânicos, nós somos de carne e osso, nós temos a natureza de Deus, e se Deus sofre, nós sofremos também. Mas entenda, Deus é capaz de levar essa pessoa ao fundo do poço, para depois ir lá e tirá-la. Como Deus fez comigo e talvez como Deus fez com muitos de vocês. Deus nos leva ao mais profundo abismo, e quando nós chegamos lá e olhamos e não vemos mais nenhuma saída, então nesse momento os nossos olhos estão como esses olhos do rei. Levantei os olhos aos céus, e quando nós levantamos os olhos aos céus, é nessa hora que Deus estende a mão, Deus nos puxa e Deus começa a revelar quem de fato é Senhor das nossas vidas. Você não é Senhor da sua vida, Deus é Senhor da sua vida. Só Deus pode salvar, meus irmãos. E Deus muitas vezes escolhe salvar, levando o pecador ao mais profundo abismo, para então tirar o pecador daquela situação. De tal maneira que você tem pessoas na sua casa, você tem pessoas na sua família hoje que não conhecem o Senhor e que sofrem, e que você sofre com elas. Mas eu quero te animar, continua orando, continua confiando no Senhor, continua crendo, continua
continua clamando pela alma dela, clamando pela vida dela, continue anunciando o evangelho para ela, continue falando das verdades de Deus a ela, porque se há alguém que pode transformar essa situação é Deus, e Deus muitas vezes vai no mais profundo do abismo, e dali ele resgata o ser humano. Quis Deus salvar Nabucodonosor, era algo inimaginável para nós, mas assim como Deus salvou Nabucodonosor, Deus pode salvar a quem quer que seja. Se Deus salvou Nabucodonosor, se Deus salvou a mim, por que que Deus não pode salvar as pessoas da sua casa? Deus pode salvar com toda a convicção, porque Ele é Deus e Ele tem esse poder. Deus não quis salvar Belsazar, como nós vamos ver depois no capítulo 5. Como Deus não quis salvar, por exemplo, Herodes, que a Bíblia fala lá em Atos 12, foi comido de bicho. Mas Deus quis salvar Nabucodonosor. E isso é extraordinário, porque Deus, quando quer salvar, quando Deus quer buscar alguém, não há como resistir. E Deus foi ao encontro de Nabucodonosor. E por mais que Nabucodonosor talvez tivesse visto um sinal aqui, um sinal ali, um sinal acolá, nada disso foi o suficiente para que esse homem se convertesse. Mas quando Deus o tomou, Deus o levou para viver como um bicho, Deus então tratou com a vida dele, Deus quebrou a soberba dele, e ali ele reconheceu que só o Senhor é Deus. E ali a vida dele foi transformada. E eu creio, em nome de Jesus, que assim como Deus transformou a vida de Nabucodonosor, Deus vai transformar a vida de pessoas da sua casa, Deus vai transformar vidas que estão nos assistindo hoje, e quem sabe Deus já não está transformando a sua vida que está aqui dentro dessa igreja hoje. Mas eu quero lhe dizer mais, Deus não fez isso exaltando Nabucodonosor, Deus fez isso humilhando Nabucodonosor. Deus não vai salvar pessoas da sua casa, exaltando essas pessoas da sua casa, enquanto elas se julgarem serem muito superiores, muito boazinhas, que tudo que elas fazem é muito bom, Deus não vai salvá-las, porque elas não vão permitir. Mas quando Deus tiver que agir, Deus vai quebrar, Deus vai humilhar, Deus vai levar, se tiver que viver como um animal, mas então Deus vai estender a mão, Deus vai resgatar, e Deus vai salvar essa vida, porque é assim que Deus trabalha. E o que eu posso dizer para você, meus irmãos, é melhor ficar louco e ser salvo, é melhor virar um bicho e depois ser salvo, do que morrer são e ir para o inferno, do que morrer bonzinho e ir para o inferno. É melhor que essas pessoas que até hoje resistem a Deus, passem pelas lutas, passem pelas dificuldades, passem pelos problemas, desçam ao abismo, mas se convertam, do que com toda a beleza delas, com toda a pompa delas, com todos os títulos delas, elas vão a passos largos para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. E se você que está aqui, e se você me assiste lá da sua casa, ou se um dia você vai me assistir, eu creio que isso é providência de Deus, eu creio que isso é fruto do amor, do poder sobrenatural de Deus, que em sua infinita misericórdia quer salvar pecadores como eu e como você. O Evangelho é a forma que Deus escolheu de anunciar a salvação. E por isso nós estamos aqui pregando o Evangelho, falando dessa palavra, lembrando as pessoas num tempo em que não se fala mais de pecado, num tempo em que o homem é só exaltado, num tempo em que o Evangelho tem sido a ênfase no homem, o antropocentrismo, não é? Nós estamos hoje aqui anunciando e lembrando, e eu faço questão de te lembrar, e eu quero dizer isso para você. Em primeiro lugar, você é um pecador, e você precisa se arrepender. E isso eu falo a você, e eu falo a mim, e eu falo a todos. Nós somos pecadores, e nós precisamos nos arrepender. A segunda coisa que eu quero dizer a você, é que a lei, esta lei, ela te condena. Esta lei, ela te diz que você é pecador e por causa do seu pecado, você está fadado a ir ao inferno. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, porque o nosso pai pecou. Todos nós, o nosso pai Adão pecou. E todos nós pecamos por isso. Todos nós somos pecadores. E todos nós, por causa deste livro, por causa desta lei, por causa desta palavra, todos nós estamos determinados, fadados a ir para o inferno. Mas Deus, na sua infinita bondade, Deus, na sua misericórdia, Deus, no seu grande amor com que Ele nos amou, Deus, nesta manhã, nos oferece um caminho para que esta lei não nos leve à condenação e ao juízo. Deus nos oferece um caminho seguro, e esse caminho que nós devemos percorrer, ele passa pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
só há um caminho que nos leva de volta a Deus. Só há uma maneira de você, de eu, de todos nós pecadores, não sermos condenados por essa lei, passarmos a nossa eternidade no inferno, é se nós formos justificados por Cristo Jesus. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós cremos que através de Jesus Cristo, Deus pode salvar, e Deus salva. É a maneira que Deus escolheu para salvar pecadores, através do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã, o Senhor está aqui falando conosco, o Senhor está aqui nos advertindo, mas com muito amor também nos acolhendo e dizendo, com amor, com benignidade, assim como Deus salvou Nabucodonosor, Deus quer salvar sua alma, Deus quer salvar sua casa, Deus quer salvar sua família, e por isso Ele te traz aqui nesta manhã. Então guarde no seu coração, Deus foi paciente, Deus esperou 1 ano até o rei se arrepender. Então Deus o humilhou até que ele reconhecesse que o Altíssimo reina. E a pergunta que nós fazemos aqui é: o que é que você está esperando para reconhecer Jesus Cristo na sua vida hoje? Reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida hoje? Porque eu quero lhe dizer com todas as letras, como está escrito nas Escrituras, como diz Filipenses capítulo 2, haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E para que você não tenha que fazer isso no juízo final, porque quem fizer isso no juízo final, só tem 2 caminhos: ou entra no gozo do seu Senhor, ou entra na glória eterna, ou vai para o inferno, ou vai passar a sua eternidade no inferno. E eu quero lhe animar, meu irmão, minha irmã, hoje, nesta manhã, e eu creio que se Deus te trouxe aqui, Deus te trouxe aqui por um propósito. Se você chegou a esse lugar, se você assiste essa mensagem, eu creio que Deus tem propósito, e a forma de Deus salvar, presta atenção, a forma de Deus salvar é através do anúncio do Evangelho. Então aquele que confessar Jesus na terra, aquele que receber Jesus nessa terra, pode ter certeza, meu irmão, você não vai precisar, você não vai chegar lá e confessar diante do grande juízo e depois ser lançado no inferno, porque o teu nome estará escrito no livro da vida, se abrirá um outro livro, o livro da vida, e o teu nome lá estará. E eu creio que nesta manhã Deus quer colocar o teu nome lá no livro da vida, Deus quer colocar o nome da tua família lá no livro da vida. Não desista, ore, clame, busque a presença de Deus, chore diante de Deus, clame todos os dias. Dê a esses amados irmãos, dê a essas pessoas da sua casa, da sua família, o mesmo conselho que Daniel deu naquele tempo ao rei Nabucodonosor. E eu termino com esse conselho, lembrando a vocês como está escrito no verso 27. Portanto, ó rei, portanto, ó igreja, portanto, e aí eu não vou pronunciar o seu nome, mas você pode pronunciar o seu nome e dizer a você mesmo: aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tua iniquidade. Esta é a mensagem do Senhor para a nossa vida nesta manhã. Um alerta, uma trombeta que se levanta para nos lembrar que Deus quer salvar e que Deus salva pecadores através da pregação do Evangelho, e que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Nós estamos vivendo um tempo de muita ilusão, meus irmãos, mas nesta manhã Deus nos alerta, Deus nos adverte e Deus nos diz: melhor é nós sofrermos nas mãos de Deus. Guarde no seu coração: eu prefiro comer o pão que Deus amassou do que comer o pão que o diabo amassou. Eu prefiro ser humilhado por Deus, eu prefiro ser corrigido por Deus, eu prefiro ser exortado por Deus, vamos lá, do que tão bonitinho, com esse terno e essa gravata, ser lançado no abismo e passar a minha eternidade no inferno. Hoje Deus está chamando pecadores ao arrependimento. Hoje Deus está chamando a mim e a você, dizendo a cada um de nós: se arrependa, porque é o tempo que Deus quer salvar. Se arrependa, porque Deus ama a sua vida. Deus te trouxe aqui nesta manhã, porque Deus não desiste da sua vida.
Deus quer salvar a sua vida. Deus quer te lembrar nesta manhã que há esperança para a sua casa, há esperança para a sua família. Se Deus salvou Nabucodonosor, se Deus salvou um rei ímpio, um rei soberbo e arrogante, por que é que Deus não pode salvar a sua casa? Por que é que Deus não pode salvar a sua família? Por que é que Deus não pode salvar os seus filhos? Continue orando, continue clamando, continue buscando no Senhor e continue anunciando a eles o Evangelho, porque se eles tiverem que se salvar, eles se salvarão pela mensagem do Evangelho, eles se salvarão pela palavra de Deus. Por mais que o seu filho e a sua filha reclame, por mais que eles digam assim, eu não aguento mais você falar desse Deus, eu quero lhe animar e dizer, continue falando desse Deus, porque o seu filho e a sua filha vai se converter por ouvir o poder desta palavra. Esta palavra não torna atrás vazia, essa palavra vai cumprir o propósito pelo qual ela nos foi dado, e eu quero em nome de Jesus, nesta manhã te animar, continue clamando, continue orando, continue buscando, e você que está aqui nessa manhã, e você que nos assiste, que até hoje resistiu a Deus, talvez esse um ano acabou, e se hoje você ouviu o que Deus está falando, receba-o como teu Senhor, receba-o como Salvador, abra o seu coração e abraça essa graça que alcança os pecadores através desse santo Evangelho. Vamos ficar de pé, eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida, eu quero que nesta manhã você saia com a convicção de que Deus um dia estendeu a mão sobre mim e sobre você, e Deus nos salvou, porque Deus nos ama, e Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida, através do seu ministério, através da sua casa e através da sua família. Amém? Vamos fechar os olhos, permita-me orar pela sua vida, Pai. Aqui estamos todos nós, pecadores, pessoas, ó Deus, cheias de falhas, de defeitos, pessoas, ó Pai, que precisam desesperadamente da mensagem do Evangelho. Senhor, talvez de toda essa igreja, eu me coloco aqui como o menor, como o mais daqueles que precisam do Teu Evangelho, Senhor. E eu quero te pedir nesta manhã, ó Deus, abra, rasga o nosso coração, nos traga palavras, ó Deus, para nos despertar e nos acordar e nos fazer enxergar, ó Deus, que nós não somos nada, mas nós diante de Ti, Senhor, nós clamamos, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que salva, que o Senhor é um Deus que transforma, que o Senhor, como transformou Nabucodonosor, o Senhor pode transformar vidas nesta manhã, o Senhor pode transformar vidas aqui dentro dessa igreja, o Senhor pode transformar vidas dentro dos lares, nas famílias, no trabalho, na universidade, o Senhor pode transformar vidas através da pregação do Evangelho, através desta palavra, e que o Senhor levante aqui homens e mulheres de Deus com coragem, com ousadia, para seguir anunciando esta palavra, para seguir pregando este Evangelho, para seguir levando esta mensagem, ó Deus, até aqueles que hoje estão cegos, aqueles que estão com seus ouvidos surdos, aqueles que estão com seus corações endurecidos, para que esta palavra, Senhor, os quebre, esta palavra os esmiúce, e eles possam então se curvar diante do Senhor, e reconhecer que só o Senhor é Deus, e o Senhor reina, o Altíssimo reina sobre os homens, e nós nesta manhã reconhecemos isso, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, nós queremos nesta manhã deixar aqui, ó Deus, todo o nosso orgulho, toda a nossa soberba, e reafirmar o nosso compromisso e a nossa dependência. Nós precisamos do Senhor como o ar que nós respiramos, nós precisamos do Teu amor e da Tua misericórdia, nós precisamos desesperadamente do Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, nesta manhã, vem e marca esta igreja. Se há vidas aqui, Senhor, que até hoje resistiram, que esta palavra possa ser, ó Deus, sobre elas, como uma pedra que esmiuça a penha, que esta palavra possa trazer sobre a vida delas quebrantamento, arrependimento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor transforme, que o Senhor leve a cada um de nós, Senhor, ao pó, para que nós possamos então nos levantar, reconhecendo que só o Senhor é Deus, e fora de Ti não há salvação. Louvado seja o Teu nome, porque assim como o Senhor escolheu salvar Nabucodonosor, eu creio que o Senhor pode salvar toda esta igreja, que o Senhor pode salvar a nossa casa, que o Senhor pode salvar a nossa família, aquele que é o mais improvável, o Senhor pode salvar pelo poder do Teu Evangelho, em nome de Jesus, amém, amém.